Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso reencontro semanal, este momento especial de nossa semana. Sim, é especial porque nós vamos ter mais uma aula de sociologia. Então sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse nosso momento e aproveitem que já estão aqui e se vocês estão assistindo a esta aula pelo YouTube, não percam tempo. Se ainda não se inscreveram, cliquem logo aí em inscrever-se, clique logo no sininho, acesse as notificações, porque toda semana tem uma aula chegando. Toda uma semana nós estamos aqui recebendo vocês em minha casa e agradecendo a vocês por me receberem em vossa casa. Então, aproveitem, inscrevam-se no canal se ainda não se inscreveram e se já se inscreveram, eu agradeço pela sua inscrição. Mas importante, se não clicou no sininho, lá no que eu gosto de chamar de campainha, se você não clicou na campainha, como é que você vai saber que eu estou chegando na sua casa? Então, clica logo na campainha, faz o seu dever de casa, que agora não é mais se inscrever no canal, porque você já está inscrito, não é mais clicar na campainha, porque você já clicou, mas sim se preparar para a aula que já está começando. Exatamente. O que você precisa para se preparar para essa aula? Não muita coisa, realmente. Mas você precisa do seu material de trabalho. Lembram-se, já comentei isso em aulas anteriores. Estudante também é trabalhador. E como todo e qualquer trabalhador, precisa de ferramentas para trabalhar. Escolha as suas ferramentas. Quais as ferramentas que você quer utilizar? É um lápis, é uma caneta, uma borracha? Você usa caderno? Usa folhas avulso? Não importa. Desde que você esteja com elas na mão. Desde que você esteja com todas essas ferramentas na mão. Ah, a propósito, se você tem um livro didático, que o livro que nós utilizamos aqui é Sociologia em Movimento, prepare-se, porque nós vamos estar utilizando o conteúdo do livro para a preparação desta aula. Então, se você tem, deixe ele aí também na sua mão. Se não tem, não se preocupe. Ao final da aula, eu vou disponibilizar as páginas do livro que eu utilizei. E aí você vai poder rever a aula e acompanhar a leitura. Tudo bem assim? Então já está todo mundo preparado, está com o seu material de trabalho na mão. Então vamos para a próxima etapa, que é escolher o local. Aquele local onde você vai assistir esta aula de forma confortável e até o fim de forma concentrada. Então eu sugiro já de começo que você tenha em suas mãos a sua água, como eu tenho sempre a minha. Então pegue aí a sua garrafinha d'água, pegue a sua caneca, como eu sugeri aqui, pegue o seu copo, pegue o que você quiser, desde que tenha água dentro. Por que, professor? Precisa de água? Eu não gosto de água. Tudo bem, eu te respeito. Eu sei que muita gente não gosta de água. Mas lembrem-se, vocês que já estão no segundo ano do ensino médio sabem disso. O nosso corpo é mais de 70% formado de água. Então, na medida que vocês estiverem aqui acompanhando a aula até o final, com o tempo você vai se desidratando, porque os seus pensamentos, as suas reflexões, seus raciocínios consomem energia e junto com essa energia vai desidratar a água que existe no seu corpo. Então, a água é uma reposição para que você possa aguentar até o final de forma tranquila. Tá bom assim? Não basta só a água, é claro. Você precisa também escolher um lugar para sentar, um lugar para colocar o seu material. Então, se você ainda não escolheu esse local, eu sugiro aqui um sofá, uma mesa na cozinha, uma cadeirinha com uma mesinha em algum outro local. Então você escolhe um lugar que você vai ficar mais confortável, mas que também favoreça a sua concentração. Por isso que eu sugiro uma proibição. E a proibição que eu sugiro é a cama. Evite deitar a cama para assistir a esta aula, porque senão você vai acabar se acomodando de tal maneira e vai acabar dormindo. A gente não quer que vocês durmam. Nós queremos que vocês acompanhem a aula até o final, que vocês possam refletir, raciocinar, sair daqui com ideias cada vez mais bem elaboradas do que quando chegaram. Tá bom assim? Então, já estão com o material todo preparado, já sabem onde vão ficar. E por último, eu volto a dizer: inscrevam-se no canal, sim, inscrevam-se no nosso canal, que está sendo construído, desenvolvido
cotidianamente pensando em vocês. Então inscrevam-se nele, porque dessa maneira vocês vão estar me estimulando, sim, me dando força, por que não, me motivando para continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo cada vez melhor. Mas não basta apenas você estar inscrito ou inscrita no canal. Importante clicar lá na campainha ou nos sinos, como você preferir, para que você seja avisado e avisada sempre que a aula estiver no ar. E caso goste da aula ou chegue ao final da aula e sinta que alguma coisa mudou em você, que você aprendeu algo novo, que algo que você desconhecia agora conhece, clique em gostei. Clique em gostei, que aí o YouTube, que é essa ferramenta ao qual nós estamos utilizando aqui para transmitir essa aula para vocês, vai entender que você quer continuar assistindo às próximas aulas que vierem. Então, clique em gostei. Caso não tenha feito nenhuma mudança em você, caso você não tenha tido nenhuma revelação, ficou na mesma no final da aula, tudo bem, não clique em nada, não precisa clicar em nada. E por último, compartilhe a nossa aula. Sim, certamente você conhece alguém, tem um amigo, uma amiga, um colega de turma, um colega de outra turma, um colega de outro colégio, ou mesmo adultos que você conhece, um vizinho, que se interessa pelas matérias de sociologia, ou mesmo de filosofia, que é uma das matérias que eu também trabalho, e compartilhe com ele o link desta aula. Vai que ele gosta, vai que ele quer continuar acompanhando as aulas sem compromisso. Então, vamos ser solidários, solidários, vamos ser caridosos, caridosas, vamos ser fraternos para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a conteúdos que estão sendo disponibilizados aqui no nosso canal. Tá bom assim? Então, falar em conteúdo. Vamos para o conteúdo, então? Preparados para o conteúdo? Então vem comigo. Vamos hoje iniciar um tema, que é um tema que eu tenho certeza que vocês querem muito experimentar. Ah, caso você já experimente, tudo bem. Qual é o tema? Trabalho. Vocês gostam de trabalhar, mas todo mundo aí fazendo os exercícios que são dados, não tem um exercício que vocês não tenham todas antes que estão matriculados na sua turma, todos os seus colegas, a turma inteira está entregando as tarefas. Então vocês gostam de trabalho. Falar em trabalho com vocês é com vocês mesmos. Falou em trabalho, já está levantando, está todo mundo querendo trabalhar. Não é verdade? Não, eu não estou enganado. Afinal de contas, estudante que é estudante é trabalhador. Já cansei de falar sobre isso. Então aqui nós temos o início da nossa aula falando de trabalho. E eu já coloco aqui as diferentes formas de trabalho que a nossa história conhece. Então nós podemos ter um trabalho artístico, um trabalho de executivo, um trabalho operário, um trabalho rural, ou simplesmente aquele que é nômade, que ainda não tem uma definição sobre o que vai fazer da vida. Então, a questão do trabalho é uma questão crucial para entendermos o desenvolvimento das sociedades, como que as sociedades foram construídas, como que elas continuam sendo construídas. Então, por falar em trabalho, deixa eu lembrar uma coisa para vocês, que eu não lembrei no começo. Sabe quando você pegou as suas ferramentas de trabalho para o início dessa aula? Você colocou a data de hoje? Esqueceu, né? Então volta lá, coloca a data de hoje. Afinal de contas, é um momento histórico. Nós estamos aqui, vocês também, trabalhando. Então coloque a data de hoje para registrar que você está trabalhando. Coloque o nome da matéria também, da disciplina, Sociologia. E por último, coloque o nome do professor que está logo aqui embaixo. Ah, está, pensando que eu tinha esquecido. Eu estava querendo ver se vocês tinham lembrado. Então, agora que já estão lembrados, já registrado tudinho, vamos para a próxima tela. Então, a próxima tela eu já trago uma pergunta para vocês refletirem. Estão vendo essa imagem? Tem um jovem com um headset na cabeça, né? Como a gente chama? É um fone de ouvido. Me perdi a palavra, mas ele está com um fone de ouvido, ou um headphone, se vocês preferirem, né? Um fone de cabeça. E está lá assistindo, vendo alguma coisa no seu computador, trabalhando, tem a bolsinha dele no chão, né? Uma maletinha, que provavelmente deve estar lá com o seu material de trabalho. E tem várias ideias ao redor dele. Ele está naquele momento
em que todos vocês estão agora, parado ali diante do equipamento eletrônico, refletindo sobre tudo que está sendo ouvido, já com várias ideias. Pois bem, então vem a pergunta: por que a tecnologia, apesar de aumentar a produtividade, já faz a gente, viajar em várias ideias, não garante necessariamente melhores condições de vida e de trabalho para a maior parte dos trabalhadores? Vocês têm resposta para essa pergunta? Já pararam para pensar que, apesar de terem acesso à tecnologia, como estão agora em contato comigo? É uma ferramenta tecnológica o que você está utilizando. Então, já pararam para pensar que, apesar disso, as suas condições de vida e de trabalho não estão tão melhores? Claro que muitos de vocês podem estar pensando, mas professor, eu não trabalho. Mas lembre-se que eu já disse para vocês, estudante é trabalhador. Então, toda vez que tiver plano de trabalho, se coloque na condição de um trabalhador. Então, melhora a sua condição de vida? A sua condição de trabalho está melhor, apesar de você ter acesso à tecnologia? E caso você não tenha acesso à tecnologia? Então, é uma pergunta que ela tem muitas possíveis respostas. Eu não quero que vocês respondam ela agora. Eu quero apenas que vocês coloquem ela, tipo assim, num outdoor na frente de vocês, ou numa tela na frente de vocês, para que vocês possam ir pensando sobre ela ao longo da aula, tá? E, no final da aula, quem quiser responder, responda aí nos comentários, ou no chat, ou no próprio comentário do YouTube. Então, é uma pergunta aberta para que quem, ao longo da aula, acompanha a aula até o final, quiser responder, fique à vontade. Então, na história das sociedades ocidentais, o trabalho foi usado para classificar pessoas. A atividade intelectual sempre teve valor maior que a atividade braçal. Olha o que eu disse para vocês: estudante é trabalhador, estabelecendo uma hierarquia entre os indivíduos. Na Grécia Antiga, o trabalho braçal era associado à escravidão. Então, daí a gente já começa a entender por que algumas pessoas, ainda hoje, têm dificuldade de aceitar que precisam trabalhar e que o trabalho é necessário até para a construção da sua própria personalidade. E provavelmente alguns de vocês já ouviram até a frase que eu vou dizer agora ser dita, que é: o trabalho dignifica o homem. Muitos de vocês devem ter ouvido falar isso. É claro que esse homem aí é o representante da humanidade, não um homem gênero masculino. Então vocês concordam com isso? O trabalho realmente dignifica? Não concordam? A concordância ou a discordância está associada a esse imaginário que vem lá da Grécia Antiga, que o trabalho braçal era associado à escravidão. Então, na Idade Moderna, ou seja, séculos depois, o surgimento do capitalismo promoveu transformações profundas nessa perspectiva desfavorável do trabalho. Nas principais economias do mundo ocidental, o trabalho deixou de ser visto como uma atividade repugnante e se transformou em algo capaz de dignificar o ser humano. Então, precisou passar séculos para que as pessoas começassem a aceitar o trabalho como uma atividade dignificante, uma atividade que traria para cada um daqueles que estivesse desempenhando alguma tarefa uma sensação de bem-estar, de conforto, até mesmo de satisfação, de alegria e felicidade. Então, o trabalho não é algo que está associado à escravidão ou à exploração. O conceito de trabalho está totalmente conectado à construção de uma realidade, a mudanças de uma circunstância negativa para uma circunstância positiva. Trabalho é produção, é desenvolvimento, é evolução. Os nossos corpos mesmo, neste momento, está em trabalho permanente. Imagine se as nossas células decidissem não trabalhar mais. Vou entrar de greve. Vou tirar uma soneca. Provavelmente as nossas fisionomias iriam mudar. Porque na nossa fisionomia, na nossa pele, só na nossa pele, existem bilhões de células trabalhando nesse momento, impedindo, inclusive,
e micro-organismos nocivos à nossa saúde possam penetrar no nosso ambiente interno do corpo. Então, se essas células trabalham, e elas trabalham diuturnamente, de forma ininterrupta, é para dar vida a nós, para nos dar características de saúde, para permitir que a gente continue perseverando na batalha diária de alcançar os nossos objetivos. Então pensem bem, todas as vezes que falar de trabalho, lembrem-se de que o trabalho que talvez vocês estejam pensando e que cause desconforto é um conceito ultrapassado e está associado a um período histórico em que apenas os escravos trabalhavam. E é claro, ninguém quer ser escravo. Então, esse imaginário perdura até hoje, mesmo que nós já tenhamos passado mais de 2.500 anos dessa época. Então, para nós, sociólogos, ou para a ciência, a sociologia, a vida cotidiana é marcada profundamente pelo modo como as relações de trabalho se apresentam em determinado momento histórico. Pensem, as nossas relações de trabalho, a forma como nós lidamos com aquilo que nós carregamos como ferramentas, como instrumentos, como meios de produção daquilo que nós estamos à disposição a realizar, vai determinar o quanto que nós vamos avançar e evoluir nessa vida em sociedade, na nossa vida em sociedade. Então, as transformações no mundo do trabalho acompanharam as intensas mudanças que ocorreram ao longo da história, sendo condicionadas pelas visões dominantes de cada período. O que isso significa? Que tudo o que aconteceu no mundo do trabalho ao longo dos séculos também provocou mudanças na perspectiva de vida, na visão de mundo de cada um de nós. Mesmo nós, ainda adolescentes, ou mesmo nós já adultos ou idosos, estamos o tempo todo sofrendo influências das transformações do mundo do trabalho. Quer ver um exemplo disso? Esse momento agora. Nesse dia, nesse horário, nesse momento, estaríamos nós todos sentados ou em pé, eu mais em pé e vocês mais sentados, dentro de uma sala de aula presencialmente, numa escola. E teríamos que ter ido até essa escola, de ônibus, ou a pé, de bicicleta, ou de carro, de alguma maneira. E ficaríamos ali algumas horas, dentro daquela sala de aula. Eu falando da mesma maneira que estou falando aqui, eu apresentando as ideias da mesma maneira que estou apresentando aqui, mas com outro tipo de desgaste. Então percebam, o que mudou? As transformações no mundo do trabalho. Agora nós estamos fazendo um trabalho à distância, como muitos especialistas de educação já estão chamando de educação híbrida. O que seria essa educação híbrida? É essa aula remota, à distância, com algumas horas de aula presencialmente. Então já estão considerando que boa parte do tempo nosso de aula teórica, conteudística, vai acontecer remotamente. Vocês podem, nesse momento, estarem vivenciando uma transformação da história, uma mudança intensa, que vai mudar a visão de mundo da educação de todos aqueles que vão estudar ainda, que ainda não nasceram ou que já nasceram, mas ainda não têm idade escolar. Nós estamos vivendo isso. Então veja como que as transformações no mundo do trabalho também acompanham as mudanças que ocorrem nas nossas visões de mundo. Ou vice-versa, né? Nossas visões de mundo acabam se transformando a partir das transformações no mundo do trabalho. E se tiverem qualquer dúvida agora sobre tudo isso que eu falei, tem alguma pergunta para fazer? Coloque aí no chat. Coloque no comentário, aproveite, comente aí no YouTube. Fiquem à vontade que a gente responde a todos. Mande a sua pergunta para mim. Faça dessa forma. Quer perguntar? Mande a sua pergunta para mim que eu respondo. Tá bom? Então, nada melhor do que a gente trazer
para a nossa discussão alguns autores que deixaram alguma informação, alguma ideia ou contribuíram de alguma maneira para a reflexão sobre o mundo do trabalho. Então, o primeiro autor de uma sequência de autores que nós vamos estar discutindo aqui nas próximas aulas, que eu trago para vocês, é o Karl Marx. Então, o Karl Marx ele tem um olhar do trabalho a partir da exploração da mão de obra. Então, eu coloco o título aqui, Karl Marx e a história da exploração do homem. Então, vocês estão vendo ali um desenho, né, de um ser humano com correntes presas ao corpo, puxando um bloco de concreto gigantesco e que está lá, ó, uma agenda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias trabalhando. Veja, essa imagem ela está explicitando o que o Marx está discutindo. Então vamos ver em palavras o que o Marx pensa a respeito. Para nós começarmos, vou trazer logo uma primeira palavra, que vai ser a nossa primeira palavra-chave, e é a palavra-chave que Marx vai utilizar para falar a respeito do mundo do trabalho. A palavra é expropriação. Expropriação. Anotaram a palavra? Se quiserem saber o que significa, só me perguntar e eu respondo. Tá bom assim? Não, então tudo bem. Expropriação. O que seria expropriação? É você, perante a lei, ter o direito de ter todas as coisas que seriam coletivizadas. Ou seja, se perante a lei, você poder tirar de alguém aquilo que esse alguém possui. Isso é muito conhecido como referência a uma outra palavra, que é desapropriação. É você tirar a propriedade de alguém. Então, a expropriação, perdão, a expropriação e a desapropriação falam da mesma coisa, sendo que a desapropriação é você tirar a propriedade de alguém. A expropriação também é tirar a propriedade de alguém. Só que, quando você expropria, você retira a propriedade de alguém, você leva a propriedade de alguém para uma outra pessoa, esta retirada tem fundamento em lei, tem fundamentação legal. E a desapropriação nem sempre tem fundamentação legal, mas também tem. Geralmente, a desapropriação é em relação a terras. Eu vou desapropriar esta terra. Então, eu tenho que buscar fundamentação legal para que eu possa desapropriar. A expropriação está associada aos meios de produção, que em algum momento já foi terra. Ih, professor, não entendi nada. Tá, então, vamos com calma. Quando se fala de expropriação ou desapropriação, eu estou dizendo, e o Marx está dizendo, que existe uma fundamentação legal para que você retire a propriedade de alguém, retire o direito de alguém de ter meios para produzir o seu sustento e passa a ter posse desses meios. Imaginem vocês agora que estão em suas ferramentas de trabalho, seu caderno, seu lápis, sua caneta, sua borracha, sua régua, sua tesourinha, se você tiver, sua cola, o que você quiser carregar como ferramenta de trabalho. E aí eu vou expropriar vocês da ferramenta de trabalho de vocês. Como é que eu faço isso? Eu chego aí e falo assim, me dê o seu caderno, a sua borracha, a sua caneta. Aí você logo pensa, eu não vou dar. Ué, tá maluco? Eu comprei. Aí eu vou apresentar um documento para você falando assim, você comprou, mas eu agora sou o dono. Aí eu mostro o papel para você. Tá lá a lei. Agora eu sou dono disso. E aí eu pego e passo a ter posse dessas ferramentas. Só que eu vou ter posse dessas ferramentas, mas eu não vou levá-la para casa. Eu vou devolver para vocês. Não estou entendendo isso. Você vai ter a posse para devolver? Sim, porque agora ela vai ser
emprestada a você. De que maneira? Agora vocês vão utilizar essas ferramentas para produzirem aquilo que eu estou pedindo para vocês produzirem. Mas quando vocês forem embora, vocês vão deixar as ferramentas aí, porque elas me pertencem. Entendem o que é expropriação? A mesma coisa seria a desapropriação, no caso das terras. Eu pego os colonos, donos das terras, e desaproprio. Falo, agora essa terra aqui é minha. Geralmente, em tempos mais remotos, isso era usado como uso da força. Acontecia com o uso da força, agora não mais. Talvez sim, talvez sim. Lá na Amazônia, estão desapropriando terras indígenas. Na verdade, eles estão expropriando terras indígenas, porque eles estão tomando as terras indígenas com fundamentação legal. Compreende? É um conceito de Karl Marx que faz com que a gente reflita sobre o que nos sobra se a gente não tiver os meios de produção. O que nos sobra se nós não tivermos a ferramenta, as máquinas para produzirmos. É o que Marx vai estar dizendo aqui. Ó. Karl Marx examinou o universo do trabalho na caracterização e na compreensão da vida social. Para ele, a divisão social do trabalho, que é a diferenciação dos grandes ramos da produção social, agricultura, indústria, etc., e do trabalho individualizado em uma oficina ou fábrica, acompanha o desenvolvimento da sociedade. Seus estágios variam de acordo com os diferentes modos de produção existentes ao longo da história. Então, meio de produção e modo de produção são coisas distintas. O modo de produção é de onde você tira o seu sustento. Qual é o método que você utiliza para acumular recursos para ter sua subsistência, para sobreviver, para sua sobrevivência. Então, o modo de produção ele já foi feudal. A sobrevivência dos indivíduos, das pessoas, acontecia através da produção que a terra lhes entregava. Então, se eu plantasse, eu sobreviveria. Se eu cultivasse, eu teria sustento. Se eu não cultivar, eu não sustentaria. Eu poderia vender, comercializar a minha terra. Eu também tiraria sustento dali. Depois do modo de produção feudal, vem o quê? O modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista já é um outro olhar. Não é o sustento não sai da terra, ele sai através da troca de moedas, através dos valores e preços que são atribuídos às coisas. Então, o modo de produção capitalista tem uma coisa muito distinta do modo de produção feudal. Que não é só a produção em troca de moeda, e sim a produção em troca de moeda com um adicional, com um valor a mais, que seria o lucro, que seriam os juros em cima daquilo. Compreendem? Então, voltando. O Marx, ele identifica essa divisão social do trabalho, que distingue quem trabalha em indústria e em agricultura daqueles que trabalham em casa. Nesse momento agora, nosso, nós estamos vivendo um período de mudança, não é? Por mais que possa ser temporário, estamos vivendo um período de mudança. Então, nesse período de mudança, está existindo uma divisão social do trabalho. Aqueles que estão indo para o mercado de trabalho, para as fábricas, para os escritórios trabalharem, e aqueles que estão ficando em casa, como eu, como muitos outros profissionais, não apenas da educação, que estão fazendo atendimento à distância. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o que está acontecendo agora. E é muito importante a gente estar vivendo essa experiência, porque a gente enxerga o mundo de uma forma mais clara. Eu estou fazendo parte do processo da transformação. Então, o Marx, se estivesse aqui, estaria observando isso. Então, para ele, a divisão da sociedade em classe é definida essencialmente pela posição ocupada pelos indivíduos no processo produtivo, ou seja, proprietários ou não dos meios de produção. Então, aqui tem tipo uma triliche, né? Uma cama, aqui tem a parte de baixo, pessoas mais humildes, a de cima alguém já com alguma referência, alguns recursos a mais, tem gente subindo, tem gente caindo, e está lá todo o conforto dos grandes ricos, daquela pequena
quantidade de pessoas que acumulam muita riqueza. Então, aqui nessa imagem, a gente pode entender o que o Marx está dizendo sobre a divisão da sociedade em classes, em que cada um ocupa um lugar. Existem aqueles que são proprietários e aqueles que não são proprietários. Então, aqueles que são proprietários, muitos deles expropriaram os meios de produção de outros proprietários menores. É como se hoje eu tivesse uma grande empresa. Isso acontece muito no dia a dia das empresas. Mas vamos pegar uma empresa como a Facebook, que é uma empresa digital, né? A Facebook comprou o WhatsApp, que era uma outra empresa. Assim como a Google comprou o YouTube. Hoje nós estamos aqui no YouTube. Mas há uns 20 anos atrás, o YouTube não era da Google. Sabiam disso? Faça uma pesquisa. Então, o que isso significa? Que uma grande empresa, ao comprar uma empresa menor, ela passa a ser dona daquela empresa. Agora, imagine em épocas remotas em que não existia uma compra, existia a expropriação. Ou seja, eu tomava a propriedade sob alguma justificativa. E essa justificativa fazia com que o ex-dono ficasse meu empregado. Porque ele sabe usar aquelas ferramentas. Ele sabe usar aqueles instrumentos. Então eu expropriei os meios de produção dele, mas ele continua trabalhando com os meios de produção que eram dele. Só que agora sendo meu empregado, meu assalariado, o meu funcionário. Entenderam como é que funciona? Vocês que estão aí pensando em fazer administração de empresa, é importante entender isso. Porque todos os trabalhadores que nós conhecemos, eles que são assalariados, eles não são donos dos meios de produção. Eles utilizam os meios de produção dos proprietários, dos donos das empresas. E lhes emprestam os meios de produção. Aí pode ser um computador, pode ser um martelo, pode ser uma grande máquina industrial, pode ser um robô, um guindaste, pode ser o que for. Imagine só se nós trabalhássemos com guindaste. Vamos imaginar, eu trabalho com guindaste. E aí eu sou dono do guindaste com que eu trabalho. Eu vou levar o guindaste para minha casa. Eu estou me tornando dono do meio de produção. Onde que eu vou guardar um guindaste? É muito mais simples a empresa ter um galpão que ela vai guardar o guindaste dela. Não é? Só que, no começo dessa história, vamos supor que eu fosse o dono do guindaste. E aí, alguém chegou lá e expropriou o guindaste de mim e eu continuo utilizando ele. Só que agora eu estou recebendo para utilizá-lo. Então, essa lógica do Karl Marx é uma lógica que esbarra um detalhe fundamental, que é a distinção de classes. A classe daqueles que são proprietários daqueles que não são proprietários. E ele vai chamar os proprietários de burgueses e os não proprietários de proletariados. Anotem isso aí. Não vai estar aqui na aula, mas está aí no livro. Mas já que vocês estão aqui nos acompanhando nesse momento, anote aí. Os proprietários para Karl Marx são chamados de burgueses. E os não proprietários para Karl Marx são chamados de proletários. Então, nossa segunda palavra-chave, meios de produção. Anotaram? Excelente. Então, Marx identifica 3 elementos no processo de trabalho. Primeiro elemento, a força de trabalho, que seria o potencial humano. Todos nós temos potenciais distintos. E esses nossos potenciais são vistos e são percebidos através da nossa força de trabalho. Se nós não colocarmos nosso potencial em movimento, ninguém vai saber do quanto somos capazes. Fica a dica. Se você não coloca seu potencial em movimento, ninguém vai descobrir o quanto você é capaz. Segundo elemento que Karl Marx identifica no processo de trabalho é o objeto de trabalho, que seria aquilo que será modificado pela sua atividade. Então, se você está realizando uma tarefa, vamos supor, passei um exercício agora, já que eu considero vocês todos trabalhadores. Acabei de passar um exercício. Se você executa o exercício, realiza ele, mesmo certo ou errado,
você teve um objeto de trabalho, você transformou um exercício em branco em respondido. Mesmo que esteja certo ou errado, você trabalhou. Então você já tem um benefício. Você saiu da inércia, você entrou em movimento. E o terceiro elemento que Marx identifica no processo de trabalho é o meio de trabalho, que seriam os instrumentos utilizados para produzir os itens ou o espaço em que são produzidos. Então, meio de trabalho é o meio de produção. É o seu lápis, sua caneta, sua borracha. Ou se for numa fábrica, vamos supor uma fábrica que produz uniforme. As máquinas de costurar seriam um meio de trabalho. Outro meio de trabalho seria o galpão onde essas máquinas estão. Então, três elementos. Primeiro, a força de trabalho. Segundo, o objeto. E terceiro, o meio de trabalho. Repetindo, força de trabalho, objeto de trabalho e meio de trabalho. Os três juntos vão compor o que o Marx considera de processo de trabalho. Então, chegando já ao finalzinho da nossa aula, espero que vocês estejam acompanhando e qualquer dúvida pode mandar a pergunta para mim, porque quando se fala de Karl Marx, existem muitas preconcepções sobre Karl Marx. Eu não estou me aprofundando no Karl Marx. Quem tiver interesse pode depois me fazer alguma pergunta, manda a pergunta para mim. Aqui é para a gente conhecer o trabalho do autor. E quem quiser se aprofundar ou mesmo continuar estudando para no futuro fazer sociologia no nível superior, aí é um outro caminho, a gente pode conversar em separado. Mas aqui é para nós termos uma ideia do geral do que o autor desenvolveu ao longo da sua história. Então, para ele, a exploração do trabalhador começa com a expropriação dos meios de produção, como eu falei para vocês. Né? O processo de trabalho no qual os homens coletivamente transformam e produzem itens. Restou ao trabalhador somente a força de trabalho. Então, se ele não tem mais os meios, sobrou o quê? O conhecimento. Aquilo que ele vai colocar em movimento na execução das tarefas. E ele vai acabar vendendo ao capitalista como mercadoria. Então, o seu conhecimento, aquilo que você sabe fazer, as suas habilidades, passam a ser comercializáveis, passam a ter preço. Então, esse processo está relacionado à falta de controle sobre o processo de trabalho, ou seja, o trabalhador não tem controle sobre o processo. Qual é o processo? Estão lembrados qual é o processo? Força de trabalho, objeto e meio. Então, esse processo de trabalho, o trabalhador não tem controle dele, o trabalhador tem dificuldade de se apropriar das mercadorias que produz. Então, é esse o olhar do Marx. O trabalhador, quando ele é expropriado dos meios de produção, ele não controla o processo mais. Ele não é mais o responsável por todas as etapas. E, em última instância, segundo Marx, ele também não consegue comprar, adquirir aqueles produtos que ele produz. Claro que isso existe muita discussão a respeito disso. Isso é um olhar, é uma perspectiva do autor, e que é importante cada um de nós tirarmos nossas próprias conclusões ao analisarmos o mundo ao nosso redor e principalmente o mundo do trabalho. Tá bom? Então, chegamos ao final de mais uma aula de sociologia com uma última palavra-chave, que é modos de produção. Então, meio de produção diferente de modo de produção. Compreende? Conseguiram entender isso? Excelente. Então, para concluir a nossa aula, temos nosso exercício de fixação de todas as semanas. Lembrando que, dentro de instantes, quem está matriculado em uma das turmas com as quais eu trabalho vai receber um formulário de atividade. Responda no formulário de atividade a opção que vocês considerarem certa. E quem estiver aqui nos acompanhando pelo YouTube, é só colocar aí nos comentários, mandar a sua resposta para mim, que eu corrijo. Então, vamos acompanhar a leitura do exercício? Vem comigo. Para Karl Marx, de onde se origina a maior desigualdade de riqueza observada em uma sociedade capitalista? Letra A, da diferença de inteligência dos indivíduos. Letra B, da diferença de esforço e trabalho dos indivíduos.
Letra C, do fato de que algumas pessoas são proprietárias dos meios de produção e outras não. Letra D, do fato de que nem todas as pessoas têm oportunidades educacionais iguais. E letra E, da desigualdade de salário. Escolham qual a opção que vocês acham correta e respondam aí, ou nos comentários, ou no formulário de atividade. Assim, concluímos mais uma aula de Sociologia e, como toda aula, vamos à nossa mensagem final. E a mensagem final de hoje, que nós trazemos, é do Aristóteles, um filósofo grego, que tenho certeza que vocês já ouviram falar dele. E o Aristóteles diz o seguinte para nós: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um efeito, mas um hábito. Vamos repetir a mensagem de Aristóteles. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um efeito, mas um hábito. Assim, concluímos mais uma aula de Sociologia com a convicção de que nos reencontraremos nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, na próxima semana. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!